Eu nasci em Belo Horizonte, ó, no Hospital São Lucas. E a minha família morava a meio quarteirão do Minas Tênis Clube, o Minas 1. E ali eu fui criado, entende? E o ambiente da casa dos meus pais era sempre cheio de arte, poesia e música. Meu pai, Carlos Filinto Prates, poeta, ó, com 2 livros lançados, era também um poeta satírico, terrível, que arrasava em 2 quadrinhas. O meu irmão mais velho, Carlali, que infelizmente já faleceu, tocava o petit piano que me acompanha até hoje. Ele hoje é mais um móvel, porque é muito antigo, não tem mais afinação, etc. Mas ele tocava e fazia uns boleros lindos. Nós somos 5, quer dizer, Carlali, Ieda, Marco Antônio, eu e Lúcia Amélia. Marco Antônio também tocava piano, todo mundo de ouvido, ó, e compunha samba canção. Samba canção era o forte dele. E muito bom, muito bom. E a mais nova, a Lúcia Amélia, chegou mais tarde, mas ainda assim cantou no madrigal renascentista, entendeu? Quer dizer, todo mundo fez música, mas uma única ovelha negra foi eu, porque eu que me dediquei a vida toda à música, entende? E eu tocava piano de uma maneira virtuosística. E não sabia uma música. E compunha. Tá? E agora me lembrou uma coisa. Tinha uma vitrola velha, tá? de minha avó. Era uma vitrola de dar corda. Daquela de... Pouca gente viu uma coisa daquela, né? Um aparelho daquele. E tinha um disco da Protofonia do Guarani. Eu punha o disco e ficava regendo, né? Aquela ilusão de que estava sendo assistido por uma grande plateia, etc. O sonho da glória musical. Realmente que eu estava com a cabeça sempre cheia de música. E que música? Era o impressionismo, entende? Ravel, Debussy. É essa música que eu amava. Eu até nem gostava muito de Beethoven. Eu achava Brutamontes, aqueles fortes súbitos, aquela coisa que me assustava um pouco. Mas depois que eu passei a amar Beethoven, ele ficou na minha cabeça de tal maneira que eu me lembro, olha que coisa de doido, que eu jogava basquete no time juvenil do Minas Tênis Clube, num jogo com o time juvenil do Flamengo, tá? E eu batendo bola e lutando, etc. E o tempo todo eu estava cantando mentalmente uma sinfonia de Beethoven. Então, que realmente não podia prestar atenção lá nas aulas, etc. Não. Chegou um ponto, eu falei, bom, eu tenho que estudar música. Eu tinha sido expulso de 2 colégios. Padre Machado, também no Colégio Santo Agostinho, me deram o boletim azul, e meu pai lá foi para brigar lá, mas não adiantou. Antes da minha ida para São Paulo, porque foi um ponto importante também, eu tive outros professores lá em Belo Horizonte. Iramarante, o Gabor Buza, que era o professor de violino, eu queria ter conhecimento do instrumento. Quem mais? Gorg Kubas, já falei, não é? E o Sérgio Magnani. Sérgio Magnani também foi meu professor. Tá? E foi professor de composição. Mas, infelizmente, foi um período curto. Mas ele me deu muita força, entende? E com aquela cultura extraordinária dele, foi uma peça importante na música de Belo Horizonte, inegavelmente. No ano de 56, eu fui para São Paulo. Né? Fui para São Paulo, o Magnani e o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca é que me levaram para lá.
tá? Porque conheciam já o Hans Joachim Kohlreuter, um professor alemão, tá? Que tinha então a Escola Livre de Música na rua Sergipe, em São Paulo, na capital. Isso foi um choque para mim, porque eu compunha música assim, mais no estilo impressionista. Mas o Kohlreuter foi um grande professor, um grande mestre. E ele era flautista, né? Flautista e regente também, mas é um grande cabeça, uma grande cultura, um grande organizador. E o forte dele eram as matérias teóricas, que eu acho que músico prático ele não era excepcional, não é? Mas o que era excepcional nele é a capacidade de criação, de ambientação, de fazer as pessoas olharem pela primeira vez a música como ela era. Mas foi um choque cultural para mim. Por quê? Porque eu compunha coisas assim, bem impressionistas, etc. E cheguei lá, dei de cara com dodecafonismo, o serialismo, entende? E aí não compus mais um grande período, entende? Mas trabalhei regência com ele, regência coral e regência sinfônica. Tá? E eu me lembro que as primeiras férias que eu vim a Belo Horizonte, ficar com minha família, ele me deu um movimento da Quinta Sinfonia de Schubert para estudar, para quando voltar, a reger. E eu malandrei o tempo todo, né, dava uma olhada de vez em quando na partitura, e cheguei na primeira aula lá, regi, entende? Ele parou e disse assim, aqui está um exemplo de quem aproveitou as férias trabalhando, estudando, etc. Mas, está vendo, ele rege já. Tá? Lá, na Escola de Música, eu fui contemporâneo de Isaac Rябchevsky, Ronaldo Bolonha, que mais o Davi Machado, não é? Davi Machado, que infelizmente morreu muito novo, entende? E, bom, Ney Salgado, pianista, me lembro muito bem dele. E maestro Júlio Medalha, claro, o Kohlreuter se deslocou de São Paulo para a Bahia, tá? E criou lá os seminários livres de música. Tá? Essa capacidade de aglutinar e de realizar as coisas, de criar, entende que ele tinha, fabuloso. E nós tínhamos lá os seminários internacionais, porque ele, como alemão, e de Freiburg, sul da Alemanha, ele trazia grandes mestres para lecionar lá. E numa dessas vezes, eu encontrei um cantor de Leipzig. Eu vou explicar. Era um maestro chamado Kurt Thomas. Exatamente, Kurt Thomas. E ele era cantor de Leipzig. Portanto, ele sentava-se na mesma... no mesmo local, no mesmo pódio que Bach trabalhou, entendeu? Ele, então, é uma tradição extraordinária de grandes maestros e começou com Bach. Então, ele foi um seguidor, entende? Grande professor. Posteriormente, eu fiz um curso com ele também em Hinterzarten, na Alemanha. Tá? Era um homem magnífico. Tá? E me lembro que ele estava regendo meu Deus, o Mozart, o Requiem de Mozart. E eu tinha uma namoradinha, né, que era meio soprano. E eu no baixo, eu ficava sempre, dava um jeito de ficar perto. E eu me lembro que ele um dia fez só assim com o dedo, ó, para mim. Quer dizer, eu entendi, você sai daí agora, porque você não vai cantar nada. Você está interessada na sua namorada. Não falou uma palavra. E eu puxei e saí.
Aí, nas férias, o Isaac Karybchev veio a Belo Horizonte. Até hoje eu não sei o que ele veio fazer aqui, né? Se foi política semita ou foi outra coisa. Ou se foi um passeio, etc. Na minha casa do meu pai, na salinha de música, ele vira-se para mim e disse assim, olha, eu queria treinar um pouco de regência. Aqui você não tem umas amigas ou amigos que cantam, que têm voz boa. Eu falei, olha, eu estou aqui, minhas duas irmãs soprano com meio soprano. Você vira a rua ali, ó, a segunda, o quarteirão à direita, você vai encontrar a Maria Lúcia Godoy, entende? Os irmãos e irmãs, todos cantam lindo. Aqui, se você subir perto do Minas Tênis Clube, você vai, nosso colega, o Carlos Alberto Pinto Fonseca, e a irmã, e assim fomos montando ali o madrigal renascentista, que foi um momento importante na cultura musical de Belo Horizonte, porque ninguém tinha a menor noção daquele tipo de música, tá? A capela e também, inclusive, a Renascença e um repertório novíssimo para todo mundo. Folclore também, etc. Pois bem, e nessa época o Madrigal viajou para o turnê e eu fiquei em Belo Horizonte, porque eu não estava interessado em fazer turnê como cantor, porque eu sabia que um dia eu ia para a Alemanha. E eu estava estudando com esse professor Georg Kuhlmann, né? Que foi então que eu regi o primeiro concerto em Belo Horizonte com a Orquestra Sinfônica da Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos. Tá? Exatamente. E então eu segurava na batuta ainda com a mão esquerda. Eu acho que foi o único maestro que fez isso, né? Porque eu não tinha ainda muita noção, né? Quando o Madrigal voltou, o Isaac ficou em Freiburg, né? E o coro voltou para Belo Horizonte, cheio de dívida, né? E eu estava em Salvador, na Bahia, com o Carlos Reuter, e me escolheram como maestro do coral. E eu fiquei, e foi uma experiência muito rica para mim, né? Parte do coral tinha saído depois da turnê. Mas como Belo Horizonte tinha vozes extraordinárias, eu refiz o coral, entendeu? E ele chegou a um nível maravilhoso também, porque nas vozes novas, melhor até que as antigas, entende? Fiquei um ano e tanto pagando dívida, regendo e pagando dívida da viagem do Madrigal. Na inauguração de Brasília, do candango, daquele, não sei se é teatro, era um local amplo que tinha lá, o Darcy Ribeiro me convidou para levar um coral universitário, que eu trabalhei também com ele, entende? Com esse coral. Eu trabalhei com vários corais, entende? Inclusive o coral da Rádio MEC, posteriormente, etc. Então, e fomos lá, e fizemos um concerto nesse candango, nesse local lá, que eu não me recordo muito bem o que era, mas foi uma coisa linda, sabe? Outra coisa linda que eu fiz com o Madrigal foi levar o Madrigal renascentista a Salvador, na Bahia, para fazer os cursos, entendeu? E fazer também um concerto que deixou todo mundo assim, perplexo, né? Porque eles não podiam imaginar que houvesse em Belo Horizonte um coral do maestro que arrancasse aquele nível musical contundente, que foi o coral, estava no máximo. Tá? Como Madrigal renascentista, entre outras coisas, eu inaugurei a então recém-construída concha acústica no Parque Municipal, que ficava no centro lá daquele lago, entende? Foi a inauguração e morte ao mesmo tempo, porque nunca mais ninguém fez nada naquele local. É uma pena, porque realmente
Eu acho que houve um balé do Klaus Viana e Angel, sua esposa, lá também. Acho que foram as duas únicas coisas. Depois acabou, né? E acho que não tem nem vestígio disso mais lá, não sei. Não, acho que não tem mais vestígio. Nesse concerto da concha acústica, no parque, eu fiquei conhecendo a Aidê. E quando eu falar, através dessa entrevista, o nome de Aidê, todos vão ficar sabendo que é a minha mulher, minha companheira de 14, ou 40 ou 50 anos, não sei. Eu perdi a conta. Mas depois, tá, eu tive um outro contato com ela, porque ela era jornalista e eu criei em Belo Horizonte os seminários da Universidade de Minas Gerais, sediado ali onde era conservatório de música, em frente ao Palácio das Artes, né? E lá estava ela fazendo o curso e cantando no coro, né? E eu ouvi uma voz grave, entendeu? Cantando a parte de contralto como se fosse baixo, quer dizer, uma oitava abaixo, entendeu? Eu falei, meu Deus, tem uma coisa errada aqui. Aí descobri que era ela, entendeu? Muito bem. E aí ela foi fazer uma entrevista. E aí começou a história, essa história longa e bonita, muito bonita. Porque, na realidade, eu fiz uma carreira internacional e nunca tive um manager, nunca tive um agente. Foi sempre a Aidê que me levou daqui para lá, etc, etc. Foi sempre ela, né? Às vezes até sem saber, sem que eu soubesse, entende? Mas isso eu vou contar posteriormente. Repitam comigo. Eu estou de olho. Você que votou em quem venceu as eleições de 2006, presidente, senador, governador, deputados federal e estadual, está satisfeito? Está de olho nele? Nós estamos de olho. Você é responsável pelo país que somos. O Brasil é tão bom quanto o voto que você colocou na urna. Eles estão de olho. Eu estou de olho. O candidato que você elegeu é você lá, olho nele. Foi aí que eu tive o anúncio que o Isaac ia voltar. Bem, o Isaac voltou e aí nós fomos para a Alemanha. Então fomos lá para a Escola Superior de Música de Freiburg, né? De onde tinha vindo o Kohlreuter. Era eu, Júlio Medalha, Davi Machado, Isaac já tinha estado, uma turma de brasileiros, uma turma grande de brasileiros, pianistas também. Em Freiburg, eu tive um excelente professor, Karl Itter, um homem que tinha experiência de teatro, de ópera, etc., conhecia a regência muito bem e tal. Aí eu vim uma vez em férias, né, ao Brasil. E participei e ganhei o primeiro prêmio no concurso internacional de regência de São Paulo, Teatro Municipal. E lá na banca estava o compositor Camargo Guarnieri, que se tornou um grande amigo e um parceiro. Né? Tanto parceiro e tanto amigo que ele me dedicou uma obra, tá? Abertura Festiva, tá? Uma grande obra para a orquestra sinfônica, que eu também depois gravei. Tá? Pois bem, depois desse primeiro prêmio eu comecei a reger no Brasil, a Orquestra Sinfônica Brasileira, etc. E fui para a Rádio MEC. A Rádio MEC tinha a Orquestra Sinfônica Nacional, tá? E um coral, ambos excelentes, de alto nível. E o então diretor
da Rádio MEC, Eremildo Viana, confiou em mim e me deu, na época, as obras mais importantes e significativas do quarto centenário do Rio de Janeiro. Tá? Eu fiz, até hoje, eu tremo na base, quando eu lembro, nós traduzimos toda a Paixão segundo São Mateus de Bach, que para mim talvez seja a obra mais extraordinária e importante de toda a literatura musical. Tá? Nós traduzimos do alemão ao português e levamos no Teatro Municipal do Rio. Houve uma coincidência muito grande neste concerto. Eu estava preparando a Paixão quando tocou o telefone. Tocou o telefone e a pessoa disse: você não vai imaginar quem está falando com você. Eu disse: eu realmente não estou reconhecendo a voz. Disse: o Mário Mendonça. O Mário Mendonça, eu preciso explicar, é um pintor sacro, famoso hoje, entende? E tem quadro até no Vaticano, etc. Não é? Ele disse assim: eu vi no Jornal do Brasil que você está ensaiando a Paixão segundo São Mateus. E eu estou pintando a Paixão segundo São Mateus. É um quadro dessa série da Paixão, está aqui comigo. Mas eu falei: não é possível, vamos ver isso e tal. E ele, que tinha sido meu colega aqui como estudante em Belo Horizonte, que nós fugíamos da... Ele era interno e eu semi-interno, você imaginou, né? Dá para entender, né? E a gente fugia para eu compor no piano e ele desenhar, né? E não houve esse encontro e nós fizemos, então, um grande painel com a Paixão dele, acima dos corais, entendeu? Depois veio o coral, são 2 corais, 3. 2 corais adultos, um coral infantil, 2 orquestras e parece que 12 solistas. Duração de 4 horas, entende? Então, foi em 64, isso, né? Essa Paixão, que ficou nos anais do Teatro Municipal. Isso durou mais ou menos 1 ano, ó. E eu, então, muito contra a vontade do professor Eremildo Viana, que é o diretor, disse: não, vamos embora, vou voltar. Você está louco? Você acha que você vai ter um amigo lá, um Eremildo, para te apoiar? Entendeu? Você vai jogar fora uma chance dessa, que você está tendo um sucesso maravilhoso, etc. Eu falei: não, eu sinto que eu preciso estudar mais. Eu preciso sentar no banco da escola outra vez. E, muito contra a vontade dele, que ficou danado da vida comigo, nós voltamos para a Alemanha, para Freiburg, para estudar. Mas, pouco tempo depois, meio escondido, porque havia um colega que me disse assim: não, olha, esse concurso lá na Itália, você não pode participar dele, não, você já passou da idade. Aí um outro colega virou para mim e falou assim: isso não é verdade, não, você pode sim. E eu fui. Era um concurso internacional para jovens regentes de Florença, Itália. E eu, outra vez, fui o primeiro prêmio. Esse concurso abriu minhas portas. Eu já tinha vencido um no Brasil, o outro na Itália. Eu comecei a reger. Eu era apaixonado pela técnica, pela musicalidade, pela genialidade do Herbert von Karajan, que para mim foi o maior regente desses séculos, né? Do século passado, mas ele chegou ao nosso. Pois bem, então nós fomos para Berlim. Berlim Ocidental, porque nessa época tinha o muro lá, né? Estava dividido, etc. E procurei trabalhar com o cara. E fui estudar com Herbert von Allendorf, que era o assistente, né, do professor. Dava aula na Escola Superior de Música de Berlim, né? Me deu um repertório para
para estudar e eu fiz, então, todo o repertório com ele. Tudo de cor, né? Memorizado. E me lembro que o Allendorf virou para mim e disse assim, você está pronto. Você está pronto para a carreira. E eu queria também me referir a outras atividades que eu tive nesse período entre Brasil e Alemanha. Ó. Foram 2 eventos extraordinários. O então embaixador Pascoal Carlos Magno, que foi uma das pessoas mais importantes da cultura do Brasil, porque na minha geração é difícil achar um artista que possa dizer que não foi apoiado por ele. Né? Ele fez 2 viagens incríveis. Uma foi a Caravana da Cultura. Tá? Eu não sei se era 8 ou 12 ônibus. Estava recém-inaugurada a Rio Bahia. Tá? E nós fomos até o presidente, que era o Jango. Na época era o Jango Goulart, entendeu? Vamos agradecer a ele, fizemos uma visita de cortesia. E eu me lembro que eu achei uma pessoa muito simpática, muito simples. E de nós saindo do Rio de Janeiro para pegar os ônibus aqui no Mineirão. E deu uma coisa incrível, porque eu e a Aide, ficamos atrasados, o ônibus saiu sem nós. Entende? Porque nós estávamos tomando providências lá. E o ônibus se mandou e o que nós vamos fazer? O navio saiu no dia de manhã, cedo. Nós pegamos um táxi. E viemos de táxi do Rio de Janeiro para cá. Chegamos a tempo de pegar o ônibus e pegar depois a barca. Parávamos em todas as cidades da Rio Bahia. A juventude artística de todo o Brasil, gente de toda a parte. Me lembro de uma coisa, que chegamos lá numa cidade, entende? As mulheres foram para o colégio e os homens ficaram na cidade. Tinha hotel, tinha lá um hotel, etc. Mas era tudo rede, entende? Não tinha. A única cama que existia era a cama da dona do hotel. E aí eu mandei os meninos da orquestra falar com ela, falar, olha, o maestro disse que não dorme em rede, e ele tem que reger hoje à noite, etc. Não podia emprestar a cama, ela emprestou. Né? Então eles saíram, etc. Eu fiquei me preparando, me vestindo, e veio a senhora, a dona, entendeu? Uma coroa com a outra, querendo me cobrar o empréstimo da cama. Aí eu comecei a gritar, oh, pessoal, peraí, eu já estou indo e tal. A situação... Nesta época, nesta época eu aprendi uma coisa muito importante. A música, a dança, por exemplo, entende? Não precisa cultura para apreciar um Mozart, Beethoven. Né? Basta ter sensibilidade, entende? Isso chega à alma, ao coração de qualquer pessoa. Nessa caravana, eu regi um grupo jovem de São Paulo. Né? Mas os solistas, porque nós fizemos trechos de ópera, eram os maiores cantores do Brasil na época. Teve também um casal de bailarinos, Claude Darnay e ela, uma grande bailarina brasileira com esse bailarino francês. E eles faziam pas de deux, entendeu? Para aquele povo, né? Na praça pública. E o povo aplaudia como se estivesse no Teatro Municipal, nos mesmos momentos, entende? Quer dizer, é a coisa natural. Estou me lembrando que o Décio Otério, que era de Belo Horizonte, bailarino, coreógrafo, e a Márica, né, estavam nessa viagem e depois foram para São Paulo
e formaram lá uma escola de dança, balé, etc., extraordinária, que até hoje funciona e é um dos pontos altos da dança no Brasil. Então, a música era a mesma coisa, com as áreas de ópera que eles estavam cantando, quando chegavam no agudo, etc., e quando cantava uma frase bonita, entende? O povo ficava encantado, né? Quer dizer, não existe essa parede, essa distância entre o clássico, o erudito e o popular. Não? A coisa é natural, vai do coração, da sensibilidade. E eu depois provei isso, agora já numa outra viagem, que foi também extraordinária, foi a Barca da Cultura. Eu levei um grupo de jovens músicos a Belo Horizonte. Nós tínhamos feito aqui em Belo Horizonte 2 óperas de câmara. O Bastiani, que foi cantado, de Mozart, que foi cantado em alemão, e o Boticário de Haydn, que foi traduzido e cantado em português. Depois o Boticário nós levamos. E o cenário a gente pegava nas cidades, né? E as pessoas viajavam de uma cidade para outra, onde tinha teatro, para assistir mais uma vez. Porque era uma ópera cômica, né? E cantada em português, de forma que todo mundo participava. Barca da Cultura, porque foi uma barca, eu não me lembro o nome mais, mas é uma barca grande, mas era um vapor mais moderno, entende? Mas mesmo assim, são poltronas confortáveis, mas não tinha espaço para dormir. Você dormia uns com o pé praticamente nas costas do outro, entende? E até eu me lembro de ter falado aqui hoje sobre a alimentação, né? Que era terrível. E estava todo mundo de diarreia na barca. No palco ficava em cima, entendeu? Da barca. Que foi montado um palco em cima, né? E a gente fazia concertos ali, né? À noite. E me lembro que um dia choveu e nós não pudemos fazer, né? Porque era exposto. No dia seguinte, de manhã fez sol e tinha uma meia dúzia de meninos brincando. E eu chamei o Spala, né? E disse para ele assim, ó, pega lá seu violino e vai e chama o resto do pessoal, nós vamos tocar para esses meninos aí. Ele falou assim, mas peça meia dúzia de gato pingado, maestro. Ele disse, escuta, por quê? Você acha que eles não têm direito? Ele se calou, foi buscar o violino, entendeu? Trouxe a orquestra, e nós começamos a tocar. E daí um bocadinho, a praça estava cheia de gente, cheia de criança. Eu falei, tá vendo? Isso é uma lição para nós. Embaixador Pascoal Carlos Magno. O Pascoal foi um mecenas, entendeu? Da arte, da cultura no Brasil. E ele que organizou essas 2 viagens e tinha o prestígio do presidente, era o Jean Goulart, né? Mas depois, claro que veio a Revolução, entende? E interpretaram isso como comunismo, né? Era tudo comunismo. Então, de fato, lá no meio também tinha os idealistas, né? O Pascoal organizou essa viagem de tal forma que, às vezes, até eles paravam no meio do rio para nadar, etc., refrescar e tudo. Mas o intuito dele era chegar sempre ao pôr do sol, que no Rio São Francisco já é um milagre de beleza, não é? É um milagre de beleza. Então, o povo todo no porto, com uma bandinha de música esperando a gente. Mas ninguém aguentava a emoção, todo mundo chorava, entende? Tem uma área antiga, tocada pela flauta, que ele mandava colocar a gravação, né? E, de certa forma, aquela área casava com aquela ambiência toda, entende?
todo mundo chorava, era uma comoção geral. E depois a gente tomava a cidade de assalto, né? Essa viagem foi absolutamente, as duas foram absolutamente inesquecíveis. Foram uma coisa que a gente guarda no coração e assim na memória, fundo, mas fundo mesmo, porque não só foi uma experiência extraordinária com as populações, talvez as mais pobres do Brasil, entende? Daí a minha convicção, entende? De que essa gente, o Zé Povão, tem tanto direito quanto a elite de frequentar espetáculos, ver, ouvir Beethoven, Mozart, etc. Aliás, nessas duas viagens eu não fiz nenhuma concessão. Eu fiz, foi Mozart mesmo, eu fiz Camargo Guarnieri, que é um compositor brasileiro, eu fiz ópera de Puccini, tudo. Não deixei por menos. De Berlim, eu saí para... viajei em vários países. Por exemplo, Itália, França, Holanda, Bélgica, Suíça, Tchecoslováquia, não sei quantos, né? Sempre grandes concertos, etc., com grandes solistas. Mas aí, a Aidê me candidatou a um concerto com a orquestra da RIAS. RIAS era a rádio americana no setor da West-Berlim, quer dizer, Berlim-Leste, né? E era a segunda maior orquestra, mais importante orquestra da Alemanha. Pois bem, com 2 concursos lá, primeiro prêmio, ela conseguiu me candidatar, lá fui eu. Sempre bastante inocente, né? E minha solista foi uma das maiores cantoras do mundo, Jessie Norman. E eu estudando, porque eu tinha que acompanhá-la, dedicado, e eu tenho o hábito de fazer sempre antes de acompanhar um solista, qualquer que seja, fazer uma sessão com ele para saber como é que toca, como é que canta, onde faz o quê, etc. Mas a mulata americana não aparecia. E eu falei, ela vai me estragar o concerto todo, porque não é possível, né? Pois ela só apareceu no primeiro ensaio, né? Mulatana gorda, simpática, né? Começou a cantar. E foi como se a gente tivesse feito música junto a vida toda. Não teve um sinal, nada, tudo perfeito. Críticas maravilhosas, etc. Bom, a Aidê, sem que eu soubesse, entendeu? E o palpite do diretor da Rádio Rias foi até ao Teatro das Westens conversar com o diretor. E o diretor falou, eu soube que ele acompanha bem, eu vi críticas, etc. Eu sei, mas nós temos nosso maestro aqui, não precisamos de outro. Se eu oportunamente tiver uma chance, eu chamo ele para fazer um ensaio aqui, para ver como é que esse sai, né? E ela foi para casa, né? E nós estávamos com uma festinha de brasileiro lá, entendeu? E o telefone tocou. E aí atendeu, ela entendeu, e disse assim, tá bem, tá certo. Tá ótimo. Vai sim, vai estar. E aí virou para a turma toda e falou assim, acabou a festa. O que houve? É porque o meu marido vai
ensaiar amanhã no Teatro das Vestas, às 9 horas da manhã, e então ele tem que estudar. Eu disse, você está louca? Como é que você faz um negócio desse sem me consultar? Ela falou assim, mas a partitura está aí, ó, já comprei, entende? É Princesa das Risadas, um período. A partitura aí tem até tem um disco, se você quiser aproveitar para escutar, entendeu? Eu passei a noite estudando. E lá fui eu, inocentemente também, a fazer o ensaio. E estavam lá, entendeu? Presentes a viúva e o filho do compositor. Eu não estava nem aí. Eu comecei a ensaiar, etc. Já no intervalo, houve um rebuliço no teatro. Né? Orquestra, coro, solista, todo mundo queria que eu continuasse e fizesse a première, quer dizer, regesse a primeira, né? E ficasse. Né? Ficaram encantados. Deu bem. E eu disse, aí o maestro que tinha sido hospitalizado voltou. Entende? E houve uma reunião lá, o pianista, os cantores e o diretor do teatro. E eu e a Aidê de longe assistindo o ensaio. Aí o diretor chegou para mim e falou baixinho, ó, está tudo pronto para você assumir lá. Eu falei, como? O pessoal vai dizer que não aceita mais a regência dele. E você pula lá, assume e faz um ensaio. Eu disse, não faço isso. Isso não casa com o meu caráter, entende? Eu não posso fazer uma atitude antiética dessa, entende? Isso é uma coisa... Não faço. Ele virou para mim e disse, assim você não vai fazer carreira, não. O velho continuou a ensaiar. Mas ele participava do Senado de Cultura de Berlim. Então, aí, a próxima obra, fui eu que preparei a reger. Mas eu me lembro que estávamos ensaiando em outro local, fora do teatro, porque tinha um espetáculo de fora que tinha vindo para lá, tá? E eu ensaiando também, inocentemente, tinham senhores, tá? Lá no meio da plateia, conversando, né? E falando alto, né? E a ideia atrás dele, mandando o velho calar a boca. Eles ficaram caladinhos, mas daí um pouquinho, chama assim, Frau Aidê, senhora Aidê, por favor, passe para cá, para outra sala. E se apresentaram. Nós somos do Senado de Cultura de Berlim e viemos assistir o ensaio do seu marido, saber por que o diretor insiste em contratar o seu marido com tanto maestro alemão aí. E nós queremos beber um champanhe com a senhora para comemorar a contratação dele. Realmente o diretor tem razão. E foi assim que eu pulei lá no Teatro das Vestas. Né? Entre outras coisas, outros trabalhos que eu fiz em Berlim, houve um que eu acho que foi excepcional para a música brasileira, porque eu fiz um concerto com a Orquestra Sinfônica de Berlim, exclusivamente de música brasileira. Foi uma pequena história da música do Brasil, de Carlos Gomes a Marlos Nobre. E, na ocasião, foi tocado pelo Spala o concerto a violino e a orquestra do Camargo Guarnieri. E nós conseguimos levá-lo lá para assistir, entendeu? E foi uma festa incrível e foi uma glória para a música brasileira, que era desconhecida. Os críticos todos ficaram maravilhados. Mas é uma coisa, um detalhe cultural pequeno. A gente, como é de praxe, música desconhecida, a gente visitou alguns críticos para levar a partitura para mostrar. Um deles pegou a partitura, leu como quem lê o jornal.
olha a preparação desse cara. Né? O outro pôs a partitura ao piano e tocou à primeira vista. Entende? E um outro, quer dizer, é uma coisa incrível que a preparação, né, dessa gente para criticar, para escrever sobre um artista, sobre uma obra, né? Aí eu acompanhei uma cantora, Lisa Otto, também famosíssima. Aliás, diga-se de passagem, eu tive cantores e solistas famosíssimos durante o tempo do Teatro das Versas. Um deles foi um tenor famoso, que era Rudolf Schock, que era berlinense, que não cantava em Berlim há muitos anos. E outros grandes, Cesare Corsi, foi um outro tenor, Elf Meyerhofer, entende? Bem, eu falava de Rudolf Schock, né? Quando esse homem entrou, antes dele cantar, abrir a boca para cantar, aconteceu uma coisa inusitada. Foi uma chuva de flores, de rosas, no teatro, entendeu? Jogando no palco. O palco ficou coberto de flores, de rosas. E ele, impassível, parado, né? Quando acabou aquilo, eu falei, meu Deus, que país incrível, né? Que reverência que tem com o artista. Das coisas positivas que eu tive em Berlim, eu realmente tive uma glória que vive até hoje, entendeu? Que foi o nascimento da nossa filha, Tânia. Então, essa foi realmente o concerto mais bonito que eu fiz em Berlim. Em 73, nós voltamos para o Brasil. Eu estava exausto. Você imagina 4 anos seguidos, praticamente sem férias, regendo todas as noites, entendeu? Com exceção de segunda-feira, tá? Um espetáculo. Houve final de ano, por exemplo, passagem de ano, que eu regi 3 vezes o Fledermaus, Morcego, de Strauss. 3 vezes. Uma de tarde e 2 de noite. Depois, concomitantemente, houve a troca da direção do teatro. Não é? E o teatro ficou muito mais para musical. O teatro da Western. O teatro das Western. Ficou mais uma outra orientação. E eu não estava afim. Porque o que eu fazia? As grandes operetas, óperas de câmara, balés, quer dizer, coisas de nível. Né? A musical não era a minha linguagem preferida. Né? Nós viemos para o Brasil por causa dessas coisas todas e por causa do cansaço e da saudade profunda que eu tinha do meu país. E eu, então, fiz 2 coisas que eu reputo muito importantes também. Começamos a fazer 3 séries de programas no Projeto Minerva. Não sei se você se lembra, o Projeto Minerva era de rede nacional, e tinha o Projeto Minerva Cultural. E eu, então, fiz um programa que chamava A Criança, o Maestro e a Música. Era a musicalização da infância através dos sons, das formas de execução dos instrumentos da orquestra. Isso foi uma coisa linda. E aí depois, quando eu viajei para o Brasil, todo mundo disse, o maestro conhecia o programa. Foi feito com um programa das crianças da FUNABEM. O truque maior desses programas é que eu apresentava uma família de instrumentos, por exemplo, a família das cordas, o violino filho, a viola e a mãe, o violoncelo pai, o contrabaixo avô, e mostrava a sonoridade, formas de execução, e fazia esse naipe das cordas
tocar uma ciranda. Essa era a coisa. E aí isso imediatamente dava vontade a meninada cantar junto, né? E aí eu me virava para eles e regia as crianças. Formava-se então um coral espontâneo, entende? Assim, imediatamente. E eu manipulava esse canto para ensinar a criançada coisas que adultos não sabem, entendeu? O que é crescendo, o que é descendo, o que é uma fermata, etc. Com esse programa, nós tivemos todos os prêmios da crítica, da Secretaria de Cultura, etc. Aí nós criamos, na nossa casa, uma associação sem fins lucrativos, chamada COSIJ, C-O-S-I-J, Centro Coral Sinfônico Infanto Juvenil, do Rio de Janeiro. E foi criada a Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil do Rio de Janeiro, que chegou a ter mais de 70 músicos. Foi uma obra também magistral, porque corremos quase que todo o interior do estado, entendeu? Fazendo concertos. Não me lembro de um que foi sui generis. A ideia estava foi em praça pública, né? E os meninos começaram, sob minha regência, a tocar uma valsa de Strauss. E aí saiu de lá um mendigo todo esfarrapado, tirou a ideia para dançar a valsa. E ela dançou com ele, entende? Não se fez de rogada, e nem humilhou, nem nada. Dançaram os dois, eu regendo e ela dançando com o mendigo na praça, entende? Olha, foram bons tempos também, porque fizemos concerto em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Só em cadeia não levei as crianças. E mais de 50%, eu acho que uns 60% daqueles meninos tocam hoje nas orquestras do Brasil, né? Quer dizer, então foi muito profícuo esse trabalho, né? Eu nunca fui um maestro de casaca, só, entendeu? Eu acho que o maestro tinha outra função sociocultural, entende? Quer dizer, eu maestro de arregaçar a manga e fazer música até em cima de caminhão que eu fiz. Um caminhão enorme, tinha um palco, era um palco sobre rodas. Então nós fomos nas localidades mais pobres, favelas, etc., do Rio de Janeiro, nas praças, tocando para as crianças, principalmente para as crianças. Porque era a linguagem assim da criança para criança, entendeu? Quer dizer, o deslumbramento era muito maior, porque elas viam que podia também tocar um instrumento como esse. Hoje, graças a Deus, a gente vê que surgem orquestras em vários locais, favelas e locais assim que começa a se entender tardiamente que a música pode ser um dos fatores mais importantes para a educação, entendeu? Para a criação de um ser humano completo, entendeu? A música é um fator extraordinário na formação da cidadania. Eu tinha trabalhado anteriormente com a Orquestra Sinfônica Nacional, que era sediada na Rádio MEC, Rádio Ministério da Educação. Então criou-se a FUNTV, Fundação de Televisão, que teria a televisão e a orquestra. Só que, tá, a orquestra não foi para a televisão. Por quê? Porque eles iam perder os direitos, todos deles, trabalhistas. Gente que tinha anos de trabalho, né? Que a orquestra da Rádio MEC era a orquestra federal. E eles tinham que ser seletistas. Então, portanto, ficaram anos assinando ponto e indo para casa, assinando ponto e para casa. Foi salva a orquestra porque ela atravessou a Bahia, né? Foi para a Universidade Federal Fluminense. E lá eu fui, entendeu? Maestro titular por
2 períodos. Portanto, quer dizer, 2 reitores, entendeu? Eu gravei disco, etc., disco de música brasileira, e fiz viagens, e fizemos muita coisa, realmente. O que não havia mesmo é dinheiro, né? Que é difícil. Então, eu trabalhei feito um cão. A Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Por que voltar para Belo Horizonte? Vários fatores. Primeiro, o sentimental. Nossas famílias, os pais já velhos estavam aqui, entendeu? E depois, um encontro nosso com o Tancredo Neves, que é de São João do Rei, todo mundo sabe, amigo do pai de Aidê, que também era de São João do Rei, jogaram futebol juntos lá e cantavam operetas juntos lá. E o Tancredo falou assim, olha, vão para Belo Horizonte, porque eu vou ser governador lá, eu quero vocês no Palácio das Artes. Então, o J. D'Angelo ficou como superintendente do Palácio das Artes. A Aidê foi chamada para assessora direta dele e eu fui para um posto chamado Centro de Produção Lírica. Tá? Quer dizer, eu que fazia as óperas. Tá? Então foi Madame Butterfly, foi Carmen, foi... Quando eu penso, meu Deus, que eu fiz em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, a primeira audição da 9ª Sinfonia de Beethoven em Minas Gerais. Sei que pobreza, meu Deus, que coisa. É incrível. Bom, então foi também um período muito bom e depois disso, os últimos trabalhos que eu fiz, né, foram com corais. Eu fui contratado pela Secretaria de Cultura para fazer viagens no interior para ensinar a cantar. Eu não sei a quantas cidades, entendeu? Eu fui. Mais de 20 lá. Né? Ensinando técnica vocal, respiração, técnica vocal, ensinando regências, maestros, etc. Foi muito profícua e muito gostosa essa época, porque eu sou muito do interior mesmo, do povão, da gente, etc. Para concluir, eu tive emoções fortes, mas a mais forte delas foi em Bayreuth, Festival de Wagner, a música de Wagner. Você sabe que o wagneriano, que é apaixonado pela música de Wagner, é Wagner na terra e Deus no céu, Wagner na terra. E vem gente de todas as partes do mundo para assistir o festival do teatro que Wagner mandou fazer. Não é? E eu estava lá, né, para o Festival Internacional Jovem, e vi de longe a bandeira do Brasil hasteada pela minha presença naquele festival. Então isso foi uma grande emoção que eu nunca vou morrer sem esquecer isso. Porque você sabe que a bandeira do Brasil, seja no esporte, seja em qualquer momento da vida do brasileiro, é sempre uma emoção fortíssima. Mas essa de ver lá a bandeira por minha presença foi muito, muito grande emoção.
Ei, tá lembrado de mim? Não? Água parada, pneus velhos, vazio de planta, aquele blá 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 de sempre. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue. Ele aparece mais frequentemente de janeiro a abril, época das chuvas. Ih, isso tá me cheirando a mais uma dessas campanhas educativas, quer ver? Agora vem as tais dicas, tudo pra chover no molhado. Mantenha sempre limpas e desentupidas as calhas dos telhados. Guarde pneus em local coberto. Guarde garrafas, latas, tampinhas e qualquer objeto que retenha água em saco plástico bem fechado antes de ir para o lixo. Mantenha a caixa d'água bem tampada. Coloque areia nos pratinhos de plantas. Lave as vasilhas de água dos animais domésticos uma vez por semana com água e sabão. Aí eu pergunto, que mal pode fazer uma aguinha parada, gente? Isso é perseguição. Estão querendo acabar comigo. Tô fora! Luzes, câmeras e animação. Tudo para motivar o voto livre e consciente dos jovens. Meu primeiro namoro não tinha fila pra urna, só parada militar. No ginásio poliesportivo de Montes Claros, quase 1.400 estudantes participaram do Expresso Cidadania. Durante 2 dias de atividades no norte do estado, o projeto itinerante da Assembleia de Minas levou aos alunos informações sobre a importância do processo eleitoral e a valorização do voto dos meninos e meninas entre 16 e 18 anos. Na programação, palestras e oficinas de fotografia e vídeo que despertaram a curiosidade dos estudantes. Com câmeras e filmadoras, eles registraram tudo. Foi montado também o blog oficial do Expresso Cidadania, para mostrar o que foi feito e a impressão dos alunos sobre as atividades. Em parceria com o TRE, cerca de 200 estudantes puderam tirar o título de eleitor. Depois, os meninos aprenderam a usar a urna eletrônica e tiveram o primeiro contato com o exercício da cidadania. Veja em que o seu voto está se transformando. Em 2007, a Assembleia propôs e realizou para o povo. Conheça o trabalho dos deputados. Assembleia de Minas, o poder do cidadão. O seu voto está te chamando. E atender esse chamado é muito importante. Seu voto pode fazer um país melhor. A Assembleia Legislativa de Minas criou o Expresso Cidadania para incentivar os jovens a votar e a refletir sobre o seu papel como cidadão. Assembleia de Minas, o poder do cidadão.